Glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode dizer comigo, Deus é bom? Diga de novo, Deus é bom? Aleluia. Você tem noção da bondade de Deus? Você sabe o que é a graça de Deus? Gente, desde a virada do ano pregando sobre graça aqui, amém? Você tem noção o que é a graça de Deus? Então, se você tiver noção da graça de Deus, você vai estar cheio de graça. Concorda comigo? Então você vai estar engraçado. Diga, eu sou engraçado. Você pode estar pensando, mas eu não sou, pastor, não tenho graça. Você é engraçado sim, a Bíblia diz que você é cheio de graça. Amém. Talvez a tua mente não tenha entendido isso, e é por isso que o teu rosto está assim. Mas vamos ajudar um pouco a tua mente, o teu rosto. Vai, olha para o vizinho aí e ri, olha para ele e diz, você é engraçado. Diga mais uma vez, você é engraçado. Queridos, isso é verdade, isso não é uma maneira de falar e começar um culto, isso é verdade. Você é cheio de graça. Amém. Há disponibilidade de graça sobre a sua vida, amém. E hoje nós vamos continuar o assunto de graça, porque como eu disse, tem assunto para a gente estar até 31 de dezembro estar pregando aqui sobre graça. Amém. Por quê? Porque sempre dizemos isso, graça é tudo. Tudo que a gente ensina durante o ano é graça. Tudo que foi ensinado, inclusive a semana passada aqui, tem a ver com graça também. Porque é o favor de Deus sobre a tua vida. Quando você vem para a igreja, você receber algo da parte de Deus, o favor de Deus ministrado sobre a sua vida. Amém? Então tudo é graça. Mas parece que a gente vive sem graça. Quando eu estou falando sem graça, não é a graça de Deus, mas com o rosto triste. A gente vive sem graça porque não entendeu o que é graça. Então, hoje mesmo tem pessoa aqui que está sem graça hoje aqui. Querido, por mais que você pense que está parecendo algo patético, ou que você pense que é hipocrisia, eu quero dizer para você, não é hipocrisia. Hipocrisia é quando você quer fazer um personagem. Amém? Você sabe de onde é que vem essa palavra hipocrisia? Vem do teatro grego. Então é quando eles colocavam aquela máscara, entendeu? Então era a máscara do hipócrita. O que era o hipócrita? É aquele que está criando um personagem. Mas o negócio de Deus aqui não tem nada a ver com criar personagem. Tem a ver com o personagem que é Cristo. E você entendeu o que ele fez por você. Amém? É isso que tem a ver com graça. Então você ri, mesmo que não tenha vontade de rir. Mesmo que a sua vontade seja chorar. Você se engraça porque a graça já está em você. Amém? Então ser engraçado não é ser um bom contador de piadas. Ser engraçado é entender o que é a alegria do Senhor. Diga, eu tenho a alegria do Senhor. Ah, pastor, mas eu olho para você, às vezes não vejo graça nenhuma na sua cara. Bom, enfim, às vezes também está crescendo como você, amém? E sabemos que cada pessoa tem um jeito de ser. E tem pessoas que já é engraçada por vida, né? Na verdade, desde bebezinho já é engraçado. Mas eu não estou falando sobre graça natural, eu estou falando sobre graça sobrenatural, amém? Eu estou falando de uma alegria que faz brotar, como diz lá em Isaías capítulo 12, versículo 3, vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Querido, é com alegria, não é com tristeza, querido. Diga, não é com tristeza. Pessoas pensam que quanto mais a gente chorar, mais Deus vai ser a favor de nós. Olha, não é assim não. Há um momento para choro. E o momento para choro é quando realmente o diabo armou muita coisa contra a sua vida. E aquele primeiro impacto é choro. Mas logo depois, aquela pessoa que está cheia de graça, ela já tem uma resposta para o choro. É por isso que a Bíblia diz que a tristeza pode vir pela noite, mas a alegria se levanta pela manhã. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que Deus é rápido em mudar a situação. Mas talvez você seja lento em entender isso. E a gente precisa, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes as pessoas querem uma profecia e não entendem que muitas vezes a profecia é para quem está precisando. E se está precisando é porque está derrotado ou derrotada, ou muito triste, ou muito doente, ou muito errado também. Amém. E às vezes você não recebe uma profecia porque Deus não vê ainda necessidade disso. Agora, o que acontece? Muitas vezes nós estamos esperando que Deus venha acalentar a gente quando Deus está dizendo que já está aí, dentro de você, a solução do problema.
E o que eu estou querendo dizer com isso? Querido, se Deus deu uma palavra de que esse ano seria o ano da graça superabundante, é porque a igreja da gente precisa entender o que é graça. Então, talvez seja muito mais uma questão de repreensão do que outra coisa. Deus está lá no trono e vendo, essa igreja é muito triste, essa igreja é muito chorosa, essa igreja precisa se alegrar. Aí ele pega e dá a palavra sobre graça superabundante. Então pare com essa cara de jumento e comece a se alegrar, querido. Pare de pensar que isso aqui é hipocrisia. Isso não é hipocrisia, é assumir a sua posição em Cristo Jesus, amém? É algo que você tem que fazer pela fé, não é porque, tá bom, tá ruim. Não tem nada a ver com emoção, tem a ver com a sua fé. Eu entendo que há momentos em que a gente se entristece, mas o crente, o cristão, a pessoa que realmente entende quem é em Cristo Jesus, ele pode ter até momentos de tristeza, mas ele não pode permanecer naquela tristeza. Você está entendendo? Porque se você permanece, o diabo vem com tudo e vai tentar dar mais uma pá para enterrar você. Então a gente está muito esperando que pessoas façam aquilo que Deus já fez e que você é que tem que fazer por você mesmo. A gente está esperando que alguém dê uma palavra, a gente está esperando que alguém vá e dê a mão, bata nas tuas costas, a gente está esperando que alguém seja mais cuidadoso com você, e eu não estou dizendo que a gente não deva ser cuidadoso com os outros, mas a gente precisa parar de pensar e pedir para que alguém faça algo, quando Deus disse que já é por você. Diga, Deus é por mim. Diga, Deus foi com a minha cara. Essa que é a verdade. Deus já foi por você. A Bíblia diz lá em 2 Pedro que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já foram dadas. E o que a gente está ministrando sobre graça é muito a ver com algo que já foi dado. Muito a ver com algo que já foi dado. E eu queria falar hoje aqui especificamente sobre a necessidade de se crescer em graça. Diga, eu preciso crescer em graça. Não, tá muito pouco. Diga, eu preciso crescer em graça. Amém. Você precisa crescer em graça. Porque se você não vê necessidade de crescer em graça e que acha que isso é uma apelação do pastor que está sempre falando de graça, você não entendeu sobre graça e você não vai crescer em graça. Porque graça tem a ver com o favor de Deus. Amém. Fabiana até falou algo aqui, veja como a gente está no mesmo espírito, ela nem sabia que eu ia falar sobre isso. Mas tem um ponto que eu vou tratar aqui que ela já falou aqui. Lembra quando ela falou sobre a necessidade da gente se envolver com o evangelismo? E lembra quando ela falou que se você está em alguma necessidade, se você se envolver nisso do evangelismo, Deus vai mudar a tua situação? Lembra quando ela falou disso? Lembra? O que é Deus mudar a tua situação? É a graça de Deus. A graça de Deus se manifesta e ela cresce quando a gente se envolve em algo que tem a ver como, por exemplo, evangelismo. Alguém quer crescer em graça aqui? Crescer em graça significa crescer no favor de Deus, fluindo sobre a tua vida. Mas Deus já não é por mim, pastor? É por você, mas muitas vezes tem coisas que nós fazemos que impede o fluir do rio da graça. E é por isso que a gente se sente triste, desanimado, porque a graça não está fluindo, mas não é porque Deus não quer, nem o Espírito Santo, é porque você está impedindo o fluir da graça. Tá? Fica comigo aqui que Deus vai fazer o resto. Então, você vê, por exemplo, na Bíblia, em vários lugares, falando sobre a necessidade de crescimento. A Bíblia fala sobre um crescimento espiritual. Nós vemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, por exemplo, sobre a fé. A Bíblia diz assim, visto que a justiça de Deus, 1,17, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, a justiça de Deus se revela entre fé, mais fé, mais fé, mais fé. Então a gente está vendo aqui sobre o crescimento da justiça. A justiça de Deus é produzida quando andamos em fé. Quando andamos em ira, é o contrário. Lá em Tiago diz que a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, andar irado na carne não produz justiça. Mas andando de fé em fé, produz justiça. Amém? Então, Deus sempre fala sobre um crescimento. A Bíblia diz lá, num texto que a gente já leu várias vezes nesses ensinos sobre graça,
falando sobre Jesus em João 1,16, fala que ele estava no meio de nós, no meio do povo ali, em Jerusalém, na Judéia, e no versículo 16 diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Diga, graça sobre graça. Então, a fé em fé, a graça sobre graça. A vontade de Deus é que haja multiplicação. A vontade de Deus é que haja crescimento. Diga, Deus quer que nós cresçamos. Essa é a vontade, que você cresça espiritualmente, que você cresça em fé, que você cresça em graça. Quando a igreja está parada, tem algo de errado. Então, por isso que Deus deu essa palavra, que esse é o ano da graça superabundante. Porque a igreja reflete aquilo que cada um de nós estamos refletindo. Então, precisamos entender e ver a necessidade de crescimento. Não só individual, como numérico. Por que tem pessoas que não estão se envolvendo com o evangelismo? Porque estão achando que é uma coisa assim, comum. Então, não aprendeu sobre graça. Não entendeu sobre a necessidade de crescimento. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Todos nós temos que investir no crescimento da obra de Deus. E aí, quando falo em investir, falo de dinheiro, falo de tempo, falo de pregação, falo de testemunhar, falo de você ter o seu crescimento individual, no seu dia a dia, em oração, em comunhão com Deus. Amém? Porque aquilo que você precisa não se manifestou ainda, porque você ainda não está fazendo força suficiente. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, que o reino de Deus é conquistado pela força, pelo esforço. De que ele está falando ali? Do esforço do braço? Não, ele está falando pelo esforço da fé, de fé em fé, de glória em glória. Então, quando você não tem nada acontecendo na sua vida, é porque você ainda não fez o esforço suficiente. Você está entendendo? O que é o esforço? É isso, querido, é ter uma comunhão constante com Deus. É considerar a palavra de Deus mais do que tudo. Não é só vir para o culto, é ter uma vida cotidiana para que seja conquistado aquilo que você recebeu. E eu preciso conquistar aquilo que foi me dado? Sim, porque existe um inimigo contra você. Existe a sua carne, a preguiça, a teimosia, existem demônios que estão contra você. E se você não suplantar isso, você não usufrui dos benefícios. Você entendeu por que significa o reino de Deus é conquistado pelo esforço, pelo teu esforço, pelo esforço da fé. Amém? Está todo mundo calado aqui, começou a cansar, né? Esforço, esforço, o pessoal começou a cansar. Mas é um esforço que é leve. Meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque o esforço que ele está falando aqui não é trabalho físico, ele está falando sobre uma atitude correta diante das coisas que se manifestam sobre a sua vida. Amém? Então, a Bíblia diz sobre isso, sobre multiplicar. A própria palavra de Deus, ela é descrita como semente. Ora, o propósito de uma semente é virar uma floresta. O propósito de uma semente é virar uma floresta. O propósito da semente não é ser comida, não. A semente existe para multiplicar. Dentro da semente existe um código genético para que ela se transforme em uma planta. Dentro daquela planta tem tudo, tem frutos, tem mais sementes. Então o propósito inicial da semente é se tornar uma grande floresta. Ora, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a divina semente. Então quando Deus depositou a palavra dele no seu coração, ele tem uma expectativa de que você multiplique. Se você está parado, você está pecando. Que é isso, pastor? Exatamente. Quando a gente se nega a fazer aquilo pelo qual Deus mandou, aquilo pelo qual Deus mandou a gente se tornar, nós estamos pecando. Não foi isso que aconteceu com Jonas? Deus disse, vá lá para a grande cidade de Nínive, que eu tenho lá um povo que precisa ser salvo. Foi que Jonas pensou? Ah, esse povo é teimoso. Pensou nele, ó, tá vendo? É um povo teimoso.
Aí pecou, se cansou, ficou debaixo de uma árvore lá, e disse, o que importa? Eu estou a ponto de morrer aqui. Eu vou ficar aqui. Aí, de repente, deu glórias a Deus, porque tinha uma sombra lá. Deus repreendeu e disse, tu está tão preocupado com a tua carne, com o teu conforto, e eu não vou estar preocupado muito mais com 200 mil pessoas que tem nessa cidade. Então, o pecado de Jonas era pensar só nele e fugir do propósito que Deus tinha mandado. Quando inicialmente ele fugiu, você sabe aquela história que ele foi bater dentro da barriga do peixe. Sabe, tem muita gente aqui que ainda está dentro da barriga de um peixe, porque está fugindo daquilo que Deus mandou você fazer. Às vezes a gente pensa porque vem para a igreja, porque não está se envolvendo com pecados, a gente não está em pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se Deus tocou no seu coração para fazer algo e você está fugindo, você está em pecado. Lembra, o propósito de Deus é multiplicação. Deus quer que você cresça. Se não está crescendo é porque tem algo, a semente precisa morrer, ela precisa ser lançada. Foi lançada para você uma palavra, e essa palavra precisa frutificar. Ela precisa frutificar na sua vida, saindo da sua boca. Ela precisa frutificar na sua casa. Ela precisa frutificar nas suas finanças. Ela precisa frutificar quando você testemunha de Jesus. Quando você não pensa nos outros, quando você só pensa em você, você está comendo a semente. E comendo a semente, você está fazendo como Jonas. Você corre o risco de ficar dentro da barriga do peixe. E é por isso que as coisas não fluem. Por isso que a coisa não cresce. Por isso que milagre não acontece. Quando você compartilha, como foi dito aqui com Fabiana, você está passando adiante a semente. E quando você faz isso, a graça de Deus cresce na sua vida. Amém? A graça de Deus cresce. Então, o propósito de Deus é que haja multiplicação. Foi por isso que Pedro afirmou isso. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha só o que está escrito aqui. Olha o que Pedro, pelo Espírito, disse. Você está vendo aí? 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja, antes. Essa mesma carta aí, Pedro diz, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus. Pedro está dizendo que você precisa crescer em graça. Se você não fizer um esforço para crescer em graça, a graça não flui na sua vida. A gente às vezes pensa que Deus dá algo para a gente só porque Ele, assim, quis dar, foi com a sua cara e deu. Mas sabe que Deus, Ele realmente foi com a sua cara e te deu, deu cura, deu milagres, deu tudo, deu provisão. Mas quando Deus dá algo para você, é que Ele espera que você dê uma resposta. Porque Ele não quer que fique só em você, quer que fique com outras pessoas também. Está comigo? Quando Deus te abençoa, Ele quer que você abençoe outro. Por isso que é mais bem-aventurado dar do que receber. Tem coisas que você recebe que não é para você. É para dar para outra pessoa. Sabia disso? Pode ser que você receba um relógio e alguém diz, toma aqui um relógio. E você recebe, e dentro do seu coração Deus diz, não é para você, é para dar para outro. Mas se Deus queria, por que Ele mandou eu ficar como intermediário? Para você aprender a abençoar. Você aprender a ser um semeador. E para você aprender a obedecer. Sabe que tem muita gente desobediente, é por isso que a graça de Deus não flui. Às vezes a gente pensa, pastor, eu ofertei tanta coisa, eu dei tanta coisa, e nada aconteceu. Você acha que nada aconteceu? Por que é que você acha que está em pé aqui vivo? Você poderia ter morrido, mas pela sua obediência, Deus te livrou de muitas coisas. O mundo jaz no maligno, mas pela sua obediência, quando Deus diz, dê isso, faça aquilo, vá para tal lugar, e você tem aquela sensação que foi inútil. Não foi inútil. Olha para a pessoa que está para o lado, olha para ele e diz assim, ei, o tempo que você semeou, o dinheiro que você semeou, o cuidado que você semeou, não foi em vão. Não foi em vão. Nada que você faz, tudo que você faz para Deus, nada é perdido. Talvez você não esteja vendo,
Sabe, a gente estava lá em Campina Grande e foi incrível o que Deus fez. Eu não vou falar tudo que Deus fez lá. Foi uma viagem missionária, realmente a gente não passeou nada, foi só ministério lá. Mas Deus mostrou tantas coisas lá, aquela ministração, aquela palavra que a gente colocou foi só uma coisa que aconteceu, foi muita coisa que aconteceu lá. E tinha coisas assim que a gente nem lembrava. E Deus fez pessoas procurar a gente para dizer, você foi muito importante naquele dia, naquela época. E eu quero só falar de uma aqui, uma irmã do ministério, veio falar para a gente e dizer, olha, Sérgio e Fabiana, a gente quer agradecer, né? E eu lembro sempre do dia em que você salvou minha filha. E a gente ficou, ué? Eu nem lembrava disso, nem eu nem Fabiana. Vocês salvaram minha filha? Como assim? Não, que a menina o bebê foi dar um banho e a bebê parou, acabou. Ela ficou afogada, ela não percebeu, ela, como era marinheira de primeira viagem, foi dar banho no bebê e botou o rostinho do bebê dentro d'água. Você entendeu? E o bebê parou de respirar e parou o coração. E ela entrou em pânico, e era vizinho da gente, de onde a gente morava, e veio correndo, e pediu para a gente orar, e eu e Fabiana, a gente orou e botou a mão sobre o bebê voltou. E eu não lembrava disso, nem eu nem Fabiana. E depois de tantos anos, isso já faz o quê? 20 e tantos anos, né, amor? 20 anos. Essa pessoa chegou para a gente e veio. Então, foi coisas assim, sabe? Essa só foi uma de 5 ou 6 casos como esse, de pessoas que vieram agradecer a mim, Fabiana. E a gente fica pensando que parece que as coisas passaram, e a gente fez tanta coisa. Mas sabe, a tudo aquilo que a gente semeia, não é sem propósito, querido. Tudo que a gente faz. Aí, no final, essa irmã veio trazer a menina de 20 anos, pediu para a filha vir agradecer a minha Fabiana, porque estava viva. A menina com 20 anos. Então, eu estou dizendo isso para você entender que tem coisas que você semeia hoje, 20 anos depois, é que você vem ver a colheita. Sabia? Tem coisas que você está fazendo hoje, e a graça de Deus está operando e você não está vendo. Nada que você faz para Deus é em vão. Tudo que você semeia tem um propósito. Você vem aqui, eu só tinha 10 reais e deu 10 reais de semente. Querido, aqueles 10 reais pode parecer nada, mas às vezes aqueles 10 reais pode ser complemento que paga uma conta da igreja. Deus não se importa muito com valores, Ele se importa com o coração. Quando seu coração está envolvido, você vai ligeiro e evangeliza. Não porque o pastor disse no domingo, ou Fabiana disse. Você vai e evangeliza porque entendeu qual é o propósito de uma semente. Entendeu que a graça de Deus precisa ser multiplicada. Ela precisa crescer na sua vida para que tudo dê certo, tudo vá bem. Deus, quando Ele fala a palavra dEle e nos adverte, Ele não tem o intuito de nos acusar. Tudo que Ele quer é que você seja abençoado, que você ande na bênção. Que a cura dele se manifeste plenamente na sua vida. Deus já deu cura, Deus já deu provisão. Se não está acontecendo é porque tem algo na nossa vida. Tem um Jonas que precisa obedecer. Tem uma semente que precisa ser lançada. Tem uma luta na carne que precisa ser crucificada. Tem um egoísmo que precisa ser enterrado e sepultado. Tem algo dentro de você que precisa dar o start para que a graça de Deus flua, porque Deus chamou você para andar numa graça multiforme e numa graça plena. Essa é a vontade de Deus. Foi por isso que Deus falou que esse ano é o ano da graça superabundante. É porque Ele está querendo que todos nós entendamos o que é graça, para que esse fluir seja constante, querido. Eu creio de todo o coração que tudo aquilo que Deus prometeu para essa igreja está já acontecendo e vai continuar acontecendo. Mas cada um de nós precisamos dar o start, cada um de nós precisamos crucificar essa velha natureza, cada um de nós precisamos entender o que é graça. Você precisa entender a necessidade de crescer em graça. Crescer em graça significa crescer no favor de Deus. Crescer em graça significa ser um espelho ambulante do reino de Deus. Crescer em graça significa andar em alegria.
Crescer em graça não é estar triste. Crescer em graça é estar alegre. Então, quando Pedro disse que a gente precisava crescer, é porque havia um motivo para isso. Essa graça pode ser superabundante. Ela pode aumentar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, Paulo disse aos coríntios: enquanto eles oram a favor de você, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Veja, quando Paulo estava falando sobre isso, ele está falando para pessoas que estavam ofertando. Então, é mais ou menos assim, as pessoas de outras igrejas vão orar por vocês, porque eles vão reconhecer que há uma superabundante graça em vocês, a tal ponto que vocês não são muquirana, não são mão de vaca, vocês ofertam, então há uma superabundante graça. Então aí nos ensina que para que a graça nas finanças superabunde em nós precisamos ofertar. Quando nós ofertamos, nós estamos manifestando a superabundante graça de Deus, e quanto mais a gente dá, mais vem, porque também oferta significa semente. Quanto mais a gente semeia, mais multiplica. Mas se a gente ficar guardando, não flui, porque o propósito de Deus da semente financeira não cumpriu o seu propósito. E eu estou falando sobre finanças, mas vale sobre tudo: oração, amor, cuidado. Você entendeu? Tudo precisa ser multiplicado para que sejam dadas graças pela superabundante graça na sua vida. Queridos, quantos aqui já teve o prazer de conhecer algum irmão ou alguma irmã que quando você começa a falar com essa pessoa, você já se sente abençoado só em ouvir a voz da pessoa? Alguém já teve essa impressão? E dá para entender claramente que aquela pessoa está numa superabundante graça. Porque a pessoa fala pelo Espírito de Deus. Quando aquela pessoa fala, toda trava é destravada. Porque a graça flui naquela pessoa. A Bíblia diz, por exemplo, que a gente não deve guardar a amargura e nem sair falando palavra amargurada que pode apodrecer a vida de todo mundo. Lá em Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Mas que deve brotar de nós uma palavra temperada com sal, que venha ao quê? A edificar as pessoas. Do que está falando? Da superabundante graça, do crescimento da graça em nós. Sabe, quando a gente entende o que é crescimento de graça, a gente não vai estar falando só sobre futebol, filme, ou o governo, ou política, a gente está falando sobre a palavra. Tem gente que entende errado. Quando a pessoa começa a falar sobre a palavra, diz: esse irmão só fala sobre religião e não entende nada. Quando você fala sobre a palavra com graça, você até se entusiasma com essa palavra. E você começa a ser um agente da graça de Deus para a vida de outras pessoas. Então, o cristianismo não tem nada a ver com religião, o cristianismo tem a ver com graça. O cristianismo tem a ver com poder, com alegria. O cristianismo tem a ver com vida. Você entendeu? O cristianismo tem a ver com benefícios de Deus. O cristianismo tem a ver com cura. Não tem nada a ver com religião. Por isso que a Bíblia ensina para ficar longe do pecado, porque quando você se envolve com o pecado, você perde os benefícios. E não é porque Deus está castigando, é porque não flui. Não tem como fluir. Você entendeu? Então, há uma necessidade de crescimento e de multiplicação. E em Atos, no capítulo 4, versículo 33, a Bíblia diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Havia abundante graça porque eles testemunhavam de Jesus. Amém? Havia abundante graça porque eles estavam evangelizando. Havia abundante graça porque eles não estavam pensando só nele. É assim que a gente cresce em graça, quando a gente deixa de pensar em nós, querido. Começa a pensar nos outros. Ah, mas aquilo é um pecador mesmo. Irmãos, se ele é pecador e quer ser pecador, aquela pessoa ali, é um problema que ele vai resolver entre ele e Deus. Mas no que depender de você, faça o bem. No que depender de você, pregue a palavra. Dê testemunho da vida de Cristo para que a graça se torne superabundante na sua vida. E aí, o que é que eu quero falar sobre 2 livros? Se puder até pôr aí a capa, se tiver, né?
do livro do Tony Cook, DNA de Deus, Graça, o DNA de Deus, e também pegar a capa do livro do Kenneth Hagin, que é 5 impedimentos ao crescimento da graça. O livro Graça, o DNA de Deus, do Tony Cook, ele fala muita coisa boa ali, né? Eu disse para vocês que eu estou estudando muito sobre graça, estou lendo muito e tem muita coisa e a gente aprende tanta coisa sobre graça. Na verdade, estudar sobre graça é estudar sobre a Bíblia toda. E ele fala algo que eu queria primeiramente dizer isso. Quando alguém diz assim, 5 pontos para isso, 5 impedimentos daquilo, 5 formas daquilo outro, 7 maneiras de ser cheio, a qualquer coisa desse tipo, não quer dizer que esgotou a possibilidade. Você está comigo? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando ele diz 5, podia ser 4, e ele juntou 2, fez. Né? Quando ele diz 5, podia ter sido 7 também. Ou talvez ele não viu, ou achou que não é bem assim, a opinião de alguém. Porque quando a gente diz 5 isso, 7 aquilo, ou 8 aquilo, isso não é a palavra de Deus, isso é a revelação que nós estamos tendo. Amém? Está comigo? Então, o irmão Tony Cook, ele fala de 5 formas de crescer no crescimento da graça. Então, ele cita, por exemplo, uma forma de crescer é fé, outra forma de crescer é conhecimento de Deus, outra forma é humildade, outra forma é ousadia, e outra forma é amor infindável. Então, essa é a forma que o irmão Tony Cook diz que é a forma de você crescer em graça. Eu entendo que são essas 5, mas outras formas também que estão interligadas com essa aí, tá? Mas, ao mesmo tempo, o irmão Kenneth Hagin, ele fala de outra coisa. Ele fala de 5 impedimentos ao crescimento. Então, da mesma forma que existem, então, segundo esse autor, Tony Cook, 5 formas de crescer, o irmão Kenneth Hagin diz que há 5 grandes impedimentos. Eu também entendo que há mais do que 5. Há alguns que ele não citou aqui. Quer ver um impedimento que ele não citou aqui? Egoísmo. O egoísmo vai impedir o fluir da graça de Deus. Mas a revelação do irmão Hagin foi sobre esses 5. E os 5 que eles falam é leviandade, ser leve, né? Tanto faz, tal. Negligência, ser negligente. Preguiça, tagarelice, ou seja, falar demais. E imitação, ou seja, tentar ser como outras pessoas. Mas eu acho que essa lista é bem maior. São 5 que o irmão Hagin teve revelação ali. Mas veja, se um autor disse que 5 formas de crescer, e o outro autor disse 5 impedimentos, então estamos vendo aqui que esse assunto de crescimento da graça, ou o cuidado para impedir o crescimento da graça, é algo importante. Você concorda comigo? É algo importante demais. Porque quando a gente falou e vem falando sobre graça, o que é que a gente vem falando? Graça não é só o favor de Deus. Graça é o favor imerecido de Deus que capacita, que cura. É tudo que está na Bíblia, isso tudo tem a ver com graça. Jesus veio pela graça de Deus. A profecia que está lá em Gênesis capítulo 3, dizendo que a serpente feriria o calcanhar dele e o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente, é a manifestação primeira da graça de Deus. Na verdade, tem uma antes dessa. Sabe qual é a primeira manifestação da graça de Deus? Quando Deus faz o homem e diz assim, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-eis uma companheira que ele seja idônea. Olha aí a graça de Deus pelo homem. Amém? Então, sempre Deus agiu em graça. A graça de Deus estava com Israel. A graça de Deus estava com Israel no deserto. A graça de Deus estava com os patriarcas. A graça de Deus vem fluindo durante as páginas da Bíblia. Mas é um assunto muito importante. E agora nós vamos tratar sobre as formas da graça multiplicar-se na nossa vida. Já citei algumas aqui. Mas a primeira, seguindo até mesmo o que o Tony Cook diz, a primeira forma de você crescer em graça é andar em fé. Diga, andar em fé. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça
na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Diga, a fé é uma chave. Diga, a fé é uma porta. Diga também, a fé é o caminho para acessar a graça de Deus. Lembra quando eu disse aqui nos primeiros cultos que antes de tudo existe graça? A graça é tudo, a graça é a natureza de Deus. Mas para você acessar a graça de Deus, precisa um caminho, uma porta, uma chave, e é através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que chegam até Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. Ou seja, Ele já era um Deus cheio de graça, já existia a sua graça, mas Ele vai se tornar um Deus que te galardoa, que te presenteia, que manifesta a plenitude da graça através da fé. Amém? A segunda forma de multiplicar a graça de Deus na sua vida é através do conhecimento completo de Deus e de Jesus. O versículo que eu citei, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Isso é muito óbvio, porque à medida que você vai conhecendo Deus, mais engraçado você se torna. Exatamente, parece uma brincadeira de palavras, mas é exatamente isso. Eu não entendo como é que alguém está tão cheio de Deus e está tudo triste, brabo. Não dá para entender isso, querido. Quem está cheio de Deus está sempre engraçado. Amém. E eu me lembro de um irmão que existia numa igreja lá em Campina Grande, que aquelas igrejas antigas que colocavam as cadeiras aqui, né? Quem já viu esse tipo de igreja, né? O pastor está aqui, um monte de trono aqui atrás, né? Parece os 24 anciãos. E tinha um irmão que a gente ia para essa igreja e ele ficava o tempo todo assim. E quem chegasse primeiro disse, cara, é doido. É doido. Mas quando você conversava com ele, via que ele não tinha de doido nada. É que ele tinha aprendido a ficar rindo, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, amém? E ele contava cada testemunho. Eu me lembro que uma vez ele contou num programa de rádio que ele vinha num carro, o carro deu 10 ou foi 8 capotadas e o irmão saiu inteiro, sem nada, porque a graça de Deus, o favor protetor de Deus, veio sobre ele porque ele vivia contente, engraçado. Quanto mais você conhece Deus, mais engraçado você fica. Amém? É por isso que a gente diz, dá uma risada, ri. É porque, querido, nós estamos querendo estimular você a viver uma vida de graça, mesmo que você ache que não tem graça. Quanto mais você conhece Deus, mais engraçado você fica. Quanto mais carrancudo você é, mais você precisa entender sobre graça. Graça e ser engraçado, vou dizer de novo, não é a capacidade de se contar piada. Graça e engraçado é achar graça em tudo. Isso é ser cheio de graça, na alegria do Senhor. A graça é multiplicada também pela prática da palavra. Amém. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o que diz no 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, olha o que diz no final: este será bem-aventurado no que realizar, ou seja, este terá uma graça superabundante. O que é ser bem-aventurado no que você fazer? É cheio de graça. Amém? Quando é que você é cheio de graça? Quando você pratica a palavra. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você: praticar a palavra não é só para você, não é para os outros também. Porque a gente às vezes pensa que é isso, praticar a palavra é só eu confessar, eu sou abençoado, eu sou isso e aquilo. Mas praticar a palavra também é abençoar as pessoas, é evangelizar, é pensar no próximo. Isso é praticar a palavra também, amém, queridos? Vocês estão comigo? Então, cada vez mais longe do egoísmo. Por isso que eu disse que um impedimento do fluir da graça também é o egoísmo, porque é o contrário disso. Temos outros textos, mas como o tempo está passando aqui, eu não vou falar mais outro texto sobre pela prática da palavra, mas temos vários, dentre eles, temos aqui, por exemplo, Lucas 8,15, quando Jesus fala que caiu na boa terra,
são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Ou seja, a palavra que é a semente, vem para o coração, a pessoa pratica, aí a pessoa, o que acontece? Frutifica. O que é isso? Ser cheio de graça. Amém. Uma outra forma de multiplicar-se a graça é humildade. Diga, ser humilde. A Bíblia diz claramente isso em Tiago, no capítulo 4, versículos 6 a 8. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja, Deus se chegar a nós é manifestar a sua graça. Um outro versículo semelhante a esse é 1 Pedro capítulo 5, versículos 5, 6, que diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Também, de outra forma, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Querido, quando nós deixamos de pensar em nós mesmos e pensamos nos outros, nós estamos sendo humildes. E aí o que é que Deus faz? Manifesta mais graça, manifesta mais graça, manifesta mais graça. Mas quando a gente fica naquela perrengue, naquele negócio, aí eu acho isso, eu temo nisso, eu não gosto disso, eu não concordo com aquilo, eu não quero isso, você está pensando só em você mesmo, não tem como fluir graça. Mesmo que essa sua perrenga seja por algo lícito, mas se está indo contra alguém, não é de Deus, querido. A Bíblia diz que não é para você ter razão. Quando você acha que tem razão, você já perdeu a razão. Porque o reino de Deus não tem a ver com a disputa quem tem razão. O reino de Deus tem a ver com amor, com perdão, com misericórdia. Quando você age assim, queridos, sem pensar em você mesmo, a graça de Deus se manifesta, porque você está sendo humilde. Ah, pastor, mas se eu pensar assim, as pessoas pisam em mim. Querido, se alguém for pisar em você, porque você está sendo humilde, Deus será contra essa pessoa. Você sabia disso? Se você está sendo humilde, Deus vai resistir quem é soberbo, tá? Uma outra forma de crescer em graça é pela ousadia. Diga, ousadia. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Lá no 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aqui significa, confiadamente significa ousadamente, com ousadia, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, a ousadia não tem a ver com orgulho, ousadia tem a ver com você saber qual é a sua posição em Cristo. Pelo sangue de Jesus você se tornou justiça de Deus, então você pode chegar diante do trono de Deus com ousadia. E lá você vai encontrar graça, ou seja, o favor de Deus para aquilo que você precisa. Amém? Não é chorando, é com ousadia. Senhor, eu sou teu filho, nascido de novo pelo sangue de Jesus. Eu estou aqui diante da tua santa presença, Senhor. Derrama da tua graça. A Bíblia fala sobre pedir, fazer pedidos e com ações de graça, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, 7. E diz que a paz de Deus enche o nosso coração quando a gente faz esses pedidos e depois faz ação de graça. Isso é o quê? Entrar com ousadia na presença de Deus. A Bíblia diz também lá em Atos, no capítulo 4, versículo 31 e 33, quando os discípulos começaram a ser perseguidos lá em Jerusalém, e eles entraram no lugar e começaram a orar, e se colocaram diante de Deus, e disseram, Senhor, vê o que estão fazendo com a gente, Senhor, mas enche-nos da tua graça, enche-nos, Senhor, para que a gente quando pregar, claro que eu estou fazendo uma paráfrase aqui, quando a gente pregar, testifica, comprova a pregação da tua palavra. E aí a Bíblia diz no 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E olha aqui, ó, com
ousadia, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. E no versículo 33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. Abundante graça porque eles estavam testemunhando com ousadia. Ousadia faz multiplicar a graça de Deus. Amém? Não é? Não, é entrando com ousadia. Por isso que às vezes no momento de reunião de oração você tem que levantar sua mão para o céu, começar a dizer: obrigado, Pai, rendo graças a Ti, parar de chorar, de ficar olhando para o chão. Amém? Na hora do louvor, levanta tuas mãos em agradecimento, cheio de graça a Deus. Isso é ousadia também. Então, finalizando, para termos o fluir constante da graça de Deus em nossas vidas, devemos também, além de manter uma vida de fidelidade, darmos respostas rápidas para obedecer a Deus. Sabia que isso também impede quando você é lento e lerdo na obediência a Deus? Todo mundo ficou calado. Sabe que às vezes coisas não acontecem porque você está demorando demais. Deus diz: faça isso, e você está, vamos ver. Tem momentos que a gente tem que parar e meditar e não trocar, botar o carro na frente do boi. Isso é verdade também. Mas tem momentos que você deve ser rápido, principalmente quando Deus foi claro com você. Deus foi claro com você? Então não demore. Então nós vemos lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 17 e 18. Quando Jesus está chamando os discípulos, ele disse: vinde após mim, 17, e eu vos farei pescadores de homens. Eu acho interessante essa reação dele. 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Eles não disseram: eu vou ali resolver um negócio, vou falar com o papai, com a mamãe. Não. Eles deixaram imediatamente, porque entenderam que Deus estava sendo claro. Vocês estão comigo? Acho que Deus está sendo claro nesses dias, não? Tá, pastor, Deus não falou nada até agora, mas está falando hoje para você. Ele está claro, está muito claro. Deixa as redes e seja rápido. Deus tem falado aqui sobre a necessidade de se envolver com o evangelismo, por exemplo. Atos no capítulo 16, versículo 9 e 10, esse é o último trecho que nós vamos ler. Diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Então Atos 16, versículo 9. Estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Ou seja, a Bíblia diz claramente que toda vez que Deus falar claramente conosco, nós devemos ser rápidos. Isso faz com que a graça de Deus se manifeste poderosa sobre nós. Você está comigo aqui? Deus tem falado, Deus está falando hoje, Deus tem falado nesses dias. Queridos, esse é o ano da graça superabundante e a gente precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer de nós, para que a graça se multiplique, a graça se manifeste. Amém? Veja, foi feito aqui esse negócio dessa pizza, né? E eu fiquei cheio de alegria vendo as pessoas trabalhando. Rapaz, ontem o pessoal trabalhou bastante, hein? Trabalhou e ainda por cima os jovens ainda vieram aqui para o culto de noite. Eu vou dizer um negócio: a Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem merece honra. Merece honra sim. Os jovens e o povo que estava trabalhando ontem, trabalharam sem parar para fazer essa pizza, desde sexta, sei lá, e ainda vieram para o culto. Aí o que é que acontece? A graça de Deus se manifesta, eu vou vendendo tudo. Você entendeu? É assim que funciona. Você bota o pé nas águas. Deus disse: põe o pé nas águas. Deus disse para Moisés. Moisés clamando: Deus, olha aqui, olha só. O mar na frente, os egípcios atrás, uma montanha de um lado, uma montanha do outro. Sabe o que foi que Deus disse para Moisés? O que você está perguntando para mim? Põe o pé nas águas. Deus espera que você seja rápido, amém? Amém? Queridos, Deus te ama, diga: Deus me ama. Ele não quer que você morra cedo,
nem que seja afogado, nem que tudo dê errado na sua vida. Se está acontecendo isso, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Deus está se manifestando muito claramente hoje aqui. Dá uma resposta rápida, e a graça de Deus vai fluir de uma forma poderosa, não só sobre a igreja, mas sobre a sua vida. Quem está comigo, quem crê? Oh, aleluia. Eu quero chamar os diáconos para a gente vir para a ceia agora.